Alô? Oi. Ah, Boa tarde, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui no nosso evento. Estou abrindo então a segunda parte, né, segundo movimento dessa programação do Seminário Compilador Mineiro 200 anos. Eu me chamo Onísio Teixeira, sou professor do Departamento de Comunicação Social do FMG, junto com os colegas Elton Antunes, Bruno Martins e Felipe Iacome, né, estamos coordenando este evento. As discussões de ontem foram muito auspiciosas, assim, interessantes. Vamos, né, seguir então. Começo agradecendo, né, mais uma vez a Academia Mineira de Letras pela acolhida, os parceiros, né, que estão ajudando a gente aqui, Programa de Pós-Graduação de Comunicação Social do FMG, CNPq, FAPEMIG, CEMIG, Unimed, e a presença de todos vocês, convidadas, né, que vieram para participar daqui, e também estudantes que vieram para prestigiar e aprender com a gente. Agradeço também, na pessoa do Tiago, né, a equipe de funcionários aqui da Academia Mineira de Letras por esse apoio. Também a Patrícia e o Jonatas, que estão auxiliando a gente aqui com a interpretação de Libras. E, bom, sem mais delongas, né, queria chamar para essa mesa de hoje, a terceira mesa, mas terceira do evento, a primeira de hoje, Ritmos do Cotidiano, e gostaria de chamar aqui o professor Marcelino Rodrigues da Silva, da FALE, UFMG, professor Rogério Arruda, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, e professora Débora Costa, do UFMG e UNA. Tudo bom? Estava conversando aqui, a gente vai fazer uma pequena alteração aqui. A Débora vai falar primeiro, seguida do professor Marcelino e depois do professor Rogério. Ok? Então, desde já, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e passo a palavra, então, para a Débora. Alô? Boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Né? Assim, eu fico emocionada de rever pessoas que fizeram parte do meu trajeto, aos que ainda, né, não conhecem o meu trabalho, mas que eu fico aqui, até estava conversando com a Arruda, do lado da minha bibliografia, praticamente, né, da tese. Eu defendi a tese em 2022, e desde lá, né, venho conversando, né, em alguns momentos sobre essa pesquisa, mas em nenhum desses momentos que eu tive chance de falar sobre a tese foi como esse momento agora, porque somos pesquisadores, né, no plural, da imprensa, né, assim, então reunir tantos estudiosos ou interessados e futuros estudiosos aqui na plateia sobre esse tema não é só de grande importância pela história, né, são 200 anos, mas para manter viva essa história. Acho que foi o Jacinto que falou isso ontem, mas para a gente continuar a pesquisar, né, a descobrir, e por coincidências ou não, estava falando com o Nísio, às vezes vai aparecer aí um super arquivo, algum documento a mais para a gente continuar essa história, né, e cada debruçar em um jornal, cada vez que a gente, né, estuda um documento, a gente vem a descobrir novos processos. E aí, antes de abrir a fala que eu preparei exatamente para essa mesa, né, eu fiz uma apresentação aqui adequada para a mesa, o tema, né, que tem a ver com
o cotidiano e o jornalismo, em 1899. Aí o ano já retoma a tese. E o que é importante é pensar que essa tese, né, defendida lá em fevereiro de 2022, é uma tese que ela não começou exatamente, né, no jornal. Assim, eu por acidente ou graças à pandemia, não por causa da pandemia, graças à pandemia eu me debrucei ali em outras fontes, né, de pesquisa, e porque, né, os arquivos se fecharam na cidade e eu tive que me virar no meio digital. E ali eu comecei a olhar mais para os jornais, que eu já vinha pensando em analisar, né, que é uma pesquisa que fala sobre paisagens em Belo Horizonte. E aí me deparei com a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que me salvou, e eu descobri ela assim, nesse acaso, e foi assim. Aí dali eu me debrucei sobre o Diário de Minas, né? Daqui a pouco na minha fala eu vou falar sobre o ano que ele surge, né? Se ele era apartidário ou engajado politicamente, mas enfim, é pensar que no momento que, se a gente calcular, eu comecei o doutorado foi 2000, faz tanto tempo, gente, 2019. Em 2020 é que eu... faz tanto tempo, mas 2019, mas 2020 é que eu me debrucei sobre o jornalismo. Eu comecei a analisar o jornalismo e, né, assim, a imprensa e depois o diário. Mas o percurso, né, depois que eu comecei a decidir, não, então será o Diário de Minas, a pesquisa, a tese. Vai ser por aqui que eu vou tentar analisar essa paisagem, e outros jornais certamente compõem a tese, mas ele é o pilar. E eu lendo ele, eu me questionava, mas, né, tinha uma coluna ali agrícola, uma coluna sobre notas oficiais da construção da cidade, e eu ficava assim, mas isso aqui não surgiu, não deve ter começado aqui agora dessa forma. O jornalismo, ele não... Né, assim, esse jornalismo, esse fazer jornalístico daquela época, de 1899, estava me parecendo já muito pronto, muito já definido, os temas. E ali eu comecei, e isso eu já tinha algumas leituras anteriores, que seriam as coreografias, e aí eu já mostro aqui a capa da minha tese, né, que tem esse título aí que fala, né, das coreografias. Eu vou reler aqui. Uma paisagem registrada desde as coreografias setecentistas à imprensa do final do século XIX. Ou seja, coreografia eram estudos, né, que cartografavam e traduziam em texto, né, davam notícias de uma determinada região, eram documentos oficiais realizados aí a mando da coroa portuguesa, no caso do Brasil, na época que as coreografias que eu tive acesso, né, elas tinham uma questão de mapear as Minas Gerais, exatamente por uma questão de poderio, né, de uma instabilidade econômica na coroa, e uma necessidade de reforçar ali o que é, né, quais são os territórios, o que se estava fazendo, quem estava fazendo o quê. Então, já ali nas coreografias do final de 700, já se tinha essa noção e esse termo. Não só as plantas e os mapas, mas textos que davam notícias. Não sou eu que estou falando, são eles, né, os escritores, os que fizeram essas coreografias, e o hábito de se fazer a coreografia nesse sentido, se dar notícia. Então, ali, e aí eu questiono aqui, né, entre nós, se em 1823 a gente está pensando, né, no bicentenário, hoje, né, de 1823 a hoje, o bicentenário, se a gente pensar que as coreografias já davam essas notícias, é aí que eu ficava, já volto para 1899, ao ler o Diário de Minas, meio encucada, assim, mas ali já se davam notícias. E se eu estava estudando paisagem, essa paisagem de 1899 e a paisagem da coreografia lá do final, né, do século XVIII, que era dada a notícia dela, será que elas tinham algum fio aí, algum fio passa dali até hoje, talvez, né? A gente pensa
nas formas de fazer jornalismo falando da cidade, igual esse anúncio que a gente acabou de ver, né? Acho que é da CEMIG, fala da praça, fala alguém percorrendo ali, aqui, e era isso que o que me chama a atenção no fazer jornalístico, e eu fico muito contente de estar aqui nessa mesa, exatamente para trazer parte da tese, que não é tudo, né, assim, que eu vou conseguir falar da tese, então, infelizmente, mas fico muito feliz por trazer um dos capítulos que eu mais gosto. Eu não sei vocês, mas eu tenho um capítulo predileto da tese, é o capítulo 5. O capítulo 2, eu diria que é onde a tese mesmo, a tese que eu defendo, e o 5 eu trouxe no formato de uma leitura. Eu vou pedir licença para fazer essa leitura agora, né, intitulada Impressões sobre o cotidiano da Belo Horizonte de 1899, através do jornal Diário de Minas. Só um parêntese, gente, né, não posso esquecer de também dizer que não foram só coreografias. Quem quiser depois conversar comigo ou ler a tese também, né, a pesquisa é extensa, ela passa por outros jornais, incluindo com certeza Diário de Minas, mas revistas industriais, almanaques, a revista da Comissão Construtora da Nova Capital, de 1895. Então, é um extenso, um corpo empírico extenso, oficioso, e que me auxiliou muito a entender como se davam notícias aí, pelo que a minha tese propõe, desde o final do século XIX, XVIII, já se tinha essa necessidade. Obrigada. Então, vamos lá. Impressões sobre o cotidiano da Belo Horizonte de 1899 através do jornal Diário de Minas. Nesta comemoração do bicentenário da nossa imprensa mineira, pensar nos ritmos do cotidiano, como esta mesa aqui discute, parece reforçar a própria expressão jornal, que nos remete a algo periódico, ou seja, que ocorre diariamente. Deste ponto, entendemos um dos porquês do nome do jornal Diário, Diário de Minas, periódico este que ritmava em suas páginas a vida na nova capital Belo Horizonte. O Diário de Minas, vocês estão vendo aí uma edição prospecto, né, da coleção Linhares. A prospecto seria a coleção de teste, piloto, para ver se ia funcionar ou apresentar mesmo o jornal para o público. O Diário de Minas será fundado no dia 15 de novembro, esse prospecto, de 1898, coincidindo com a data da proclamação da República. Exemplar da grande imprensa, em suas páginas que mediam 57 centímetros por 42 centímetros, o Diário de Minas era considerado por alguns como o jornal de maior formato até então publicado em Belo Horizonte. Artigos, crônicas, notas oficiais e oficiosas, folhetins e a publicidade deste periódico compilavam o cotidiano da cidade em suas diversas facetas. É curioso observar como a dispersão das informações nas páginas dos jornais, típica da imprensa daquele final de século, reafirma o ritmo do cotidiano citadino, disperso e difuso, mesmo quando capturado e transcrito nas páginas dos jornais. E aqui cabe um parêntese sobre um possível reencontro nosso. O Nísio estava dando essa ideia, seria muito interessante para a gente discutir os métodos da pesquisa, porque as informações são dispersas, são difusas, e como que a gente dá conta, né, dessa empiria, e como que a gente organiza ela em forma de um texto, uma pesquisa. Voltando. Seguindo essa cartilha, o jornal Diário de Minas traria de um tudo em suas páginas. Na seção Gazetinha, do dia 5 de janeiro de 1899, por exemplo, temos a seguinte notícia: acham-se hospedados no Grande Hotel o senhor Eduardo José Lynch e J.A. Górguas de Oliveira, vindos do Rio de Janeiro. Nesta mesma edição do jornal, desta vez na seção publicitária, encontramos a notícia de que o hotel de Minas Sétimo de Paula seria inaugurado na cidade no dia 5 do corrente mês, instalado na Avenida Amazonas, esquina com a Tupinambás. E aqui a gente já começa a concatenar em duas breves frases, imagina num jornal de 4 folhas, 4 páginas, quer dizer, 4 páginas, muitas informações, e essas pequenas informações que já são gigantes para a gente começar a pensar numa paisagem
urbana, as pessoas. Outras notícias jornalísticas palpitavam sobre os equipamentos recém-instalados na cidade, como o curioso caso sobre o calçamento em paralelepípedos da Praça da Liberdade, criticado no Diário de Minas da seguinte forma: partindo da porta principal do palácio, se estenderá até o começo da Avenida da Liberdade, atual João Pinheiro, formando a larga faixa de 15 metros de largura pelo centro da praça. Essa colocação, dizia o jornal, no 4 de janeiro de 1899, parece-nos inconveniente para o futuro, pois dificultará o ajardinamento da praça. Melhor será que este acompanhe os lados do paralelogramo da praça, deixando livre o centro. Então é curioso notar, né, isso aí já fecha aspas, observar como que partes desse inconveniente paralelepípedo, estes inconvenientes paralelepípedos, serão resgatados em 2018 na paisagem urbana belo-horizontina, no trecho que liga a Alameda das Palmeiras ao Palácio do Governo. Vide a imagem que segue, fato que certamente foi noticiado na nossa imprensa mineira contemporânea. Em meio a notícias jornalísticas como esta, envolvendo a construção da cidade em 1899, a paisagem cultivada belo-horizontina também será pautada pela imprensa daquele final de século, trazendo um caráter didático ao leitor do Diário de Minas. Na coluna Resenha Agrícola, de 4 de janeiro de 1899, falava-se, por exemplo, do método aplicado pelo lavrador inteligente no plantio da cebola. Desde que as plantas estejam bem pegadas, é necessário sacá-las repetidas vezes para o desenvolvimento dos bulbos, não convindo, porém, regá-las de modo a que fiquem arriscadas a apodrecer por excesso de umidade. Plantam-se mudas de 10 a 20 centímetros de distância em todas as direções. Fecha aspas. E assim segue, didaticamente, a resenha, falando das despesas, do preparo da terra, da colheita. A aposta do Diário de Minas na resenha agrícola parece ser uma estratégia que responde à intenção da Comissão Construtora da Nova Capital em estabelecer uma área denominada como sítios agrícolas ou pequena lavoura na periferia da área urbana belo-horizontina. Como a gente observa nesse mapa, a região que está mais para fora, né, em vermelho, seria a região onde eles pensaram, né, as regiões, os sítios agrícolas, os pequenos cultivos, pequena lavoura. No entanto, em relação aos investimentos que aconteciam na cidade, a maioria das notícias do jornal Diário de Minas se concentrava na zona urbana da nova capital, demonstrando o aquecimento do comércio naquela região. Por exemplo, se noticiava desde licenças a ambulantes, como no caso de Francisco Guidaio, anunciando na edição do Diário de Minas, em janeiro, né, o jornal anuncia, né, em janeiro de 1899, a licença que o Guidaio vai ter para a venda de querosene na cidade, assim como tem-se notícia na edição do mesmo mês, ou seja, do mesmo mês, sobre a licença concedida a Germano, proprietário da já estabelecida casa comercial de artigos finos Bazar Sul América, para abertura de uma lotérica na cidade, a Companhia de Loterias Nacionais do Brasil. Sendo que o ritmo urbano da capital também será notado através de determinados anúncios publicitários que informavam a fundação de negócios, como é o caso do Colégio Imaculada, tendo seu edifício anunciado da seguinte forma: o primeiro colégio, que se fundou há cerca de 2 anos em Belo Horizonte, funcionando como um espaçoso e confortável prédio próprio, construído ad hoc sobre medida, né, com todas as acomodações necessárias e próprias para o fim a que é destinado. Cito em um dos mais belos pontos da Rua da Bahia. Aí eu grifo, a primeira e a mais importante desta cidade. Daqui a gente depreende, assim, não foi a primeira rua, não foi, mas no jornal, o jornal está propondo, o jornal e os comerciantes e aquela vida cotidiana. E até a gente está aqui na Bahia, né, a gente pensar, acontecendo agora esse momento. Outro ponto de referência urbana, como a Rua da Bahia, seria a Estação Central. Né, assim, tem vários pontos de referência, estou trazendo esses dois. Denominada na época como Estação de Minas. Né, tem uma imagem aí que eu captei da revista da Comissão Construtora da Nova Capital, né, que tem um croquis, aí eu fiz um recorte dessa fachada
Se vocês observarem ali, está escrito Minas, logo abaixo do relógio, dos arcos do relógio, aí está Minas. Será correntemente citada no jornal, a Estação de Minas. Assim como no caso curioso de um anúncio redigido em italiano com os seguintes dizeres. Desculpa o meu italiano, mas lá vai. Questa farmácia disponendo de um grande assortimento de droga, Avenida Amazonas, prezzo la stazione. Até deixei ali, né, a tradução, próximo da estação, né, a estação usada como referência. Anúncio este que nos permite supor que havia uma farmácia perto da estação de Minas e que o público leitor do Diário de Minas também, possivelmente, poderia ser composto por italianos, né? Não só seria uma estratégia publicitária, né, usando o italiano, a farmácia do italiano, perto da estação de Minas, ou italianos lendo o jornal. Prosseguindo, não ficando de fora do jornal As Intempéries da Cidade, no mês que bem conhecemos em Belo Horizonte, que começa até agora, né, gente, a época das chuvas, tipicamente chuvoso, encontramos nas edições de janeiro, quando chove muito, do Diário de Minas, o anúncio das telhas de Hermílio Alves e Companhia, composto da seguinte forma: os telhados mais bonitos e mais garantidos contra as chuvas torrenciais de Belo Horizonte são cobertos com as telhas de formato francês de Hermílio Alves e Companhia, Rua de Goiás, entre parênteses, Rua Z da Planta, fecha parênteses, em frente às obras do Congresso. Olha quanta informação em um anúncio. Assim, fala desde chove muito, muito nessa época, os tipos de telhados, o comerciante que está vendendo esse telhado, a Rua Goiás, que ali no anúncio já se entende que haveria uma Rua Goiás, mas a planta é a Z, então será que as pessoas se geolocalizavam através de uma planta que ainda estava em, né, A, B, C, D, Z? E as obras do Congresso, né? Fecha aspas. É possível imaginar, portanto, uma cidade em obras, chuvosa, provavelmente ainda não dispondo de placas com os nomes das ruas, porque elas ainda estavam sendo compradas. Isso também consta, um desses dados, né, de compra de placa e instalação delas na cidade já nesse ano, de 1899, mas que, quando noticiada nos jornais, nos permite mapeá-la, como observamos nas imagens das geodésias comerciais desenvolvidas para a pesquisa, graças às informações coletadas no Diário de Minas. Então, essas geodésias, elas foram criadas, né, e antes de explicar assim, um pouco, falar sobre o nome eu tirei da Comissão Construtora da Nova Capital, a revista deles, que eles falam muito de geodésia, que tem a ver com você mapear um terreno, né, e vocês vai circunscrever e digamos, né, mensurar ele, né, colocar ele num padrão aí da engenharia. E eu usei geodésia também para elaborar esses mapas. E esses mapas, eles não me foram entregues em imagem, né? Assim, foi numa leitura, como, por exemplo, desses anúncios que eu venho falando aqui na apresentação, que eu fui mapeando e vendo e criando, né, o que, naquele mês específico, 1899, através do Diário de Minas, é importante pensar isso também, eu pude chegar a esses mapas. E aí eu fui traçando, desde moda, construção, farmácia, papelaria, advocacia, né, ali todos juntos, e sobrepondo eles para ver como que era o burburinho aí desses empreendedores. Além dos estabelecimentos comerciais, por vezes, eram os personagens da cidade que compunham uma constelação interconectada. Um exemplo fala da notícia sobre Virgolino Pinheiro da Silva, que ontem, às 10 horas da manhã, estando Virgolino Pinheiro da Silva limpando um revólver, detonou este varando a mão de Virgolino. Foi imediatamente socorrido pelo farmacêutico Abreu, que fez os necessários curativos, fecha aspas. Vale notar que Abreu possuía uma farmácia homônima, a farmácia Abreu, que vem a ser citada na coluna de agradecimentos do Diário de Minas aos comerciantes que presenteavam o periódico. Diz a nota que o farmacêutico Abreu presenteara o jornal com a polpa de tamarindo,
esse magnífico produto da acreditada Farmácia Abreu, dizia o jornal, cuja reputação de casa de primeira ordem está sendo feita nesta capital. Isso é uma prática, né, que hoje no radialismo a gente continua vendo, né, você manda o produto, eles falam, fazem propaganda. Aqui, muito comum, né, no Diário de Minas se tinha esse hábito. É válido notar também que o ritmo cotidiano da Belo Horizonte de 1899 será retratado em alguns momentos como monótono e melancólico. Sabendo das chuvas, do difícil trânsito e das ruas enlameadas da capital durante o mês de janeiro, por exemplo, observamos no diário a seguinte notícia sobre o personagem carnavalesco, Zé Pereira, que impediria a monotonia da cidade, alarmando e espantando a pacatez digestiva da burguesia horizontina, que não deixa de ser uma crítica, né? A gente pensar na campanha antimudancista, e, né, assim, a personagem Zé Pereira, que não é Belo Horizontino, e vindo aqui para, vai embora, pacatez, que cidade pacata. Então, assim, um estrangeiro vindo para espantar a pacatez da cidade que estava surgindo. Não deixa de ser uma crítica. É válido notar também que o ritmo cotidiano da Belo Horizonte de 1899 será retratado em alguns momentos, né, como melancólico, como eu disse. E, por outro, determinadas crônicas do jornal Diário de Minas pintavam a paisagem belo-horizontina daqueles tempos em outros termos. E aí abre aspas de uma crônica. Quando há sol, as paisagens têm um suave colorido de aquarela e uma frescura de tintas que bolem com a impressionabilidade da gente. Trago ainda as pupilas cheias de perspectivas rosinhas de sítios indeléveis e aspectos originais da natureza, que um lápis de artista devera colher e apanhar no flagrante alvorecer da impressão. Nas páginas, fecha aspas, nas páginas do jornal Diário de Minas também observamos a frescura de informações que bolem com a impressionabilidade da gente. Imagino que, após essa exposição hoje, de 31 de outubro, ficam em nossas memórias, por exemplo, a paisagem agrícola da cidade, feita na forma de uma coluna didática sobre o cultivo da cebola, assim como a melancolia trazida pelas chuvas torrenciais de janeiro, testando as telhas de formato francês em 1899. Vamos ver se essa chuva aqui vai testar alguma telha em formato, né, francês. Bem como um colégio situado na rua considerada a mais importante da capital, a Rua da Bahia, sem falar das personalidades citadas e as suas respectivas demandas, da querosene à lotérica, da farmácia ao Zé Pereira. E assim compomos, através das páginas do Diário de Minas, as nossas impressões sobre aquela paisagem e aquele ritmo cotidiano da Belo Horizonte de 1899. É isso, obrigada. Obrigado, Débora, por essa combinação aí, né, de uma arqueologia da minúcia, né, do que estava comentando. Acho que cada um depois pode ser interessante mesmo a gente discutir esses métodos, né, de como olhar para esse jornal, para essas páginas de revistas e tirar dali, né, essas informações. Ontem tivemos, né, tantos exemplos interessantes também, combinado com esse mapeamento dessa paisagem, né, de uma Belo Horizonte que aparece tanto imaginada, como construída, como reconstruída, destruída, né, e acho que exatamente um outro exemplo, né, disso, dessa relação do ritmo cotidiano com a capital mineira, acho que o Marcelino agora vai trazer para a gente, e é quem eu chamo aqui para dar sequência então a essa mesa. Obrigado. Não precisa. Boa tarde, pessoal. Sou então Marcelino, professor da Faculdade de Letras da UFMG, né? Em primeiro lugar, eu queria, claro, agradecer os organizadores pelo convite, né, especialmente o Bruno, que fez o convite, né, elogiar a iniciativa, a organização do evento, né, bacana estar aqui na Academia Mineira de Letras. Bom, eu acho que a ideia era que eu falasse um pouco sobre a imprensa esportiva mineira, né, por conta da minha pesquisa sobre a relação entre literatura e jornalismo esportivo. Então, acho que é bom esclarecer que eu não sei muito sobre a imprensa esportiva mineira, de uma forma geral, né? Acho que eu sei um pouquinho sobre a imprensa esportiva em Belo Horizonte, por conta de alguns trabalhos que eu fiz, né? O trabalho que eu vou apresentar é uma versão reduzida de um artigo que eu escrevi há algum tempo, mas que eu ainda não tinha apresentado, né? E que foi motivado por uma proposta da revista do Arquivo Público Mineiro para falar sobre a crônica esportiva em Belo Horizonte. Vocês vão ver que a palavra tem um sentido aí no texto, a crônica, né?
Eu vou ler para tentar ficar dentro do tempo, né? E vou deixar rodando aí umas imagens, acho que vai dar para ver a relação aí com o que eu estou falando. Vamos lá. A proposta de falar sobre a história da crônica esportiva em Belo Horizonte leva, já de início, a considerar os diferentes sentidos em que a expressão crônica esportiva pode ser tomada. No sentido mais amplo, que remete às crônicas medievais, precursoras da historiografia moderna, a palavra crônica significa a anotação dos acontecimentos mais relevantes sobre um determinado assunto, o registro da própria passagem do tempo, ideia que está na raiz etimológica do termo, que vem do grego cronos. Uma tarefa que no mundo moderno foi assumida principalmente pelo jornal, razão pela qual a expressão crônica esportiva é utilizada para fazer referência ao conjunto de produções jornalísticas dedicadas ao esporte. No sentido mais estrito, a crônica é um gênero específico de textos, híbrido de jornalismo e literatura, no qual os fatos do cotidiano são objeto de uma abordagem mais livre e descompromissada das regras do ofício jornalístico, com espaço para o lirismo, o humor, o drama e até mesmo a ficção. Um gênero que veio do jornalismo francês e que teve uma história muito interessante no Brasil, com a contribuição de muitos nomes consagrados da literatura. Nesse sentido, a expressão crônica esportiva remete aos textos desse tipo que falam sobre os esportes. No caso brasileiro, é claro, o futebol foi o tema de nossos principais cronistas esportivos. Equilibrando-me entre esses dois sentidos, vou explorar panoramicamente a história da crônica esportiva na Belo Horizonte da primeira metade do século XX, tendo como pano de fundo uma reflexão mais geral sobre as relações entre futebol, a literatura e as artes. Naquela época, anterior à regulamentação da profissão de jornalista, as redações de jornais e revistas eram, frequentemente, um lugar de trabalho e encontro para escritores e artistas. Se o jornalismo contribuiu para a invenção do modo como interpretamos e vivemos o futebol, pode-se supor que essa intimidade tenha tido consequências importantes na construção de nossa cultura esportiva. A partir dessa hipótese, pretendo fazer um mapeamento inicial da crônica esportiva na capital mineira, apontando para a presença de personagens, ideias e tendências que circularam no universo artístico e cultural brasileiro durante o mesmo período. Importante registrar que, para a realização deste trabalho, foi necessário consultar alguns dos arquivos públicos e privados que guardam os jornais e revistas publicados na capital mineira, além de estudos sobre a história do futebol, do jornalismo, das artes e da cultura na cidade. Como guia, serviu o extraordinário catálogo de periódicos do colecionador Joaquim Nabuco Linhares, publicado no volume Itinerário da Imprensa de Belo Horizonte, 1895-1954. Em 13 de setembro de 1917, saía às ruas o primeiro número de O Futebol, primeiro periódico especializado em esportes de que se tem notícia em BH. Logo na primeira página, ele se define como um jornal essencialmente esportivo, tendente a desenvolver, na proporção de seus esforços, o entusiasmo de nossa mocidade pelas coisas de tão atraente com salutar divertimento. Em suas duas e provavelmente únicas edições, as notícias sobre os acontecimentos esportivos se misturam a notas maliciosas, comentários sobre a presença de mulheres nos jogos, críticas aos torcedores desordeiros, charges e sonetos com temática esportiva. No ano seguinte, aparece o Treino, segunda publicação do gênero na capital mineira. Naquele momento, o futebol já era, em Belo Horizonte, um fenômeno em franca expansão. As primeiras tentativas de introduzi-lo na cidade, entre 1904 e 1906, tiveram vida curta, provavelmente em função dos costumes tradicionais da população, vinda em grande parte do interior do estado. A partir de 1908, no entanto, a movimentação em torno do futebol volta com mais força e uma nova geração de clubes começa a surgir. Ao longo da década de 10, uma série de novos times é criada, a primeira liga se forma e são disputadas as primeiras competições oficiais. Com base nas ideias de Pierre Bourdieu, Rafael Rajão Ribeiro interpreta essa fase da história do futebol em BH como um período de formação e consolidação do campo esportivo na cidade, ou seja, de constituição de um setor específico do universo social, que envolve a produção de capital social e uma lógica própria de organização interna e de distribuição de prestígio. Nesse período,
o futebol e outras modalidades esportivas, como o turf e o ciclismo, já apareciam com alguma frequência nas páginas dos jornais e revistas publicados na cidade. O circunspecto Minas Gerais, órgão oficial do Estado, por exemplo, costumava trazer notas sobre o esporte e noticiou, em 1904, o surgimento dos primeiros clubes de futebol na cidade. O mesmo acontecia com outros periódicos, como os jornais Folha Pequena, A Época, Vida Mineira, na década de 1900, e na década seguinte a elegante revista Vita e grande parte dos jornais diários, como o Primeiro Estado de Minas e o Correio da Tarde. Mas, nas primeiras décadas do século XX, Belo Horizonte ainda era uma cidade muito jovem, com uma população pequena, onde não existia, a rigor, uma imprensa moderna e empresarial. No texto de apresentação do catálogo de Joaquim Linhares, Maria Séries Castro chama a atenção para o caráter transitório e particularizado das publicações da época, incluindo jornais e revistas noticiosos, políticos, literários, culturais, humorísticos, associativos, operários, etc. São folhas ao vento, diz a autora, dispersas, efêmeras, modestas e artesanais, que guardam pouca ou quase nenhuma semelhança com o que hoje conhecemos como imprensa. Nesse momento, portanto, o jornalismo esportivo local vivia de esforços isolados dos entusiastas do esporte e poucas vezes ia além de pequenas notas em tom de coluna social, nas quais o futebol era visto como parte de um estilo de vida moderno, ainda incipiente na jovem cidade. Seguindo o caminho de outros modismos que chegavam do exterior, passando pelo Rio ou por São Paulo, sua linguagem se caracterizava pelo tom pomposo, pelo farto uso de anglicismos e pela ênfase no caráter pedagógico e social dos eventos esportivos. Não havia ainda uma distinção precisa entre as rubricas e espaços dedicados à notícia, à opinião e ao exercício mais livre da crônica literária. Como observa Ribeiro, muitos dos cronistas daquele tempo eram os próprios praticantes do esporte, cuja dupla atuação garantia o intenso diálogo entre os periódicos da época e o público entusiasta daquela modalidade. No entanto, a própria lógica de constituição do campo esportivo impunha a necessidade de alguma especialização. Desse modo, em 5 de agosto de 1919, o Estado de Minas informa a criação de uma Associação dos Cronistas Esportivos. Fica clara, assim, a coincidência entre o universo esportivo e o círculo estrito de pessoas que dominavam a cultura letrada. Interessante observar, entre os personagens que se envolveram com o futebol nessa época, alguns nomes que ficaram famosos na literatura, como Eduardo Frieiro e Aníbal Machado. De modo geral, portanto, a imprensa daquela época, as primeiras décadas do século, contribuía para a difusão de uma visão do futebol como modismo elegante de uma elite sintonizada com a civilização. Numa cidade recém-fundada, em que a paisagem moderna convivia com uma população provinciana, o futebol e a crônica esportiva faziam parte de um esforço mais amplo pelo progresso dos costumes, segundo um projeto elitista de modernização compartilhado por boa parte dos jornalistas, artistas e escritores. Ao longo da década de 20 e 30, esse cenário passa por profundas transformações. A cidade vive, nesse período, um forte processo de expansão demográfica e espacial. Como em outras cidades brasileiras, a popularização do futebol, iniciada já nos anos 10, se intensifica radicalmente. Com o surgimento de clubes de operários e de moradores de bairros humildes, o crescimento das torcidas dos grandes clubes e a profissionalização dos atletas, o divertimento elegante dos primeiros anos acaba dando lugar a um espetáculo popular capaz de atrair multidões. É também nesse período que começa a se desenvolver na cidade uma imprensa jornalística moderna e empresarial. Mencionando a renovação do parque gráfico e o surgimento de jornais como o Correio Mineiro, o Diário da Manhã e o atual Estado de Minas, Maria Séries Castro aponta a virada dos anos 20 e 30 como um marco do processo de modernização da imprensa na capital mineira, com jornais mais permanentes, de melhor qualidade gráfica e mais autônomos frente às mudanças conjunturais nos polos do poder. Além disso, são evidentes as transformações na forma jornalística, em termos de linguagem, de rubricas técnicas e do projeto gráfico, bem como na distinção cada vez mais clara entre a direção do jornal e a redação. Foi nessa época ainda que o radialismo apareceu e se firmou em Belo Horizonte, com o surgimento de estações como a Rádio Mineira, em 1927, a Rádio Guarani e a Rádio Inconfidência, em 1936.
Em franco crescimento, o futebol não passou ao largo desse novo momento da imprensa na cidade. As colunas e seções fixas dedicadas ao esporte nos jornais diários, que já existiam desde o final dos anos 10, ganham maior frequência e se ampliam, ocupando por vezes uma ou mais páginas inteiras. O mesmo acontece nas revistas como Semana Ilustrada, Minas Ilustrada, Cultura e Mineira, nas quais o esporte dividia espaço com a política, o humor, as artes e a coluna social. Além disso, uma série de novos periódicos especializados vem à luz: Minas Esporte, Vida Esportiva, Folha Esportiva, Gol, O Cronista e vários outros, quase todos de vida curta. Em outros centros urbanos do país, movimento semelhante vinha em curso, o que acabaria levando a uma profunda transformação na linguagem e nas formas de tratamento jornalístico do esporte. Como protagonista desse processo, destaca-se a figura de Mário Filho, com seu trabalho em jornais cariocas no final dos anos 20 e início dos anos 30. Inspirado nas estratégias da imprensa sensacionalista, ele forjou um jornalismo esportivo criativo e vibrante, que explorava agressivamente os modos pelos quais as classes populares vinham se apropriando do futebol. Na imprensa de Belo Horizonte, no entanto, é a partir dos anos 40 que encontramos as mudanças mais interessantes. A cidade vivia, nessa época, mais uma fase de intenso desenvolvimento, com o avanço da indústria, o crescimento demográfico e a renovação do perfil urbanístico. Liderada pelo prefeito Juscelino Kubitschek, a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha, com a participação de nomes importantes da arte modernista, foi o grande marco da constituição dessa nova fisionomia urbana. No mundo esportivo, os efeitos da popularização do futebol se faziam sentir por acontecimentos decisivos na história dos clubes. Em 1942, pressionado por hostilidades contra os italianos, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, e por um decreto-lei do governo federal que proibia referências aos países do eixo, o Palestra Itália muda de nome para Cruzeiro. Em 1943, o América abandona definitivamente o amadorismo. O Atlético, por sua vez, consolida sua imagem de clube eminentemente popular. No final dos anos 40, esse processo é coroado pela construção do Estádio Independência, com capacidade para 30 mil pessoas. Enquanto isso, o interesse dos meios de comunicação pelo futebol também continuava crescendo. Nos grandes jornais, o espaço dedicado ao esporte se expande cada vez mais, chegando a se desdobrar em cadernos completos e até publicações independentes, como o Diário Esportivo, apêndice semanal lançado por O Diário, e a Folha de Minas Esportiva, publicação diária lançada pela Folha de Minas. As revistas de variedades compartilhavam essa atenção, como a elegante e prestigiada Alterosa, a Revista de Minas, a Paisagem e a Esfinge. E permanece intenso o movimento de criação de periódicos especializados, como a Folha Esportiva e as revistas Minas Esportiva, Vida Esportiva. No verbete sobre o Diário Esportivo, Joaquim Linhares anota: não é preciso proclamar que teve grande circulação, porque na época que atravessamos, o futebol a quase todos empolga e tudo avassalou. E ai do jornal que não consagrar a este gênero de esporte desenvolvida exceção. Se isso não fizer, verá irremediavelmente suas edições encalhadas nas agências e bancas. Quanto ao rádio, sua participação mais ativa na vida esportiva de BH começa em 1937, com o programa Esportes pela Antena da Rádio Guarani, onde surgiu Afonso Celso Trindade, o Babaró, tido como o primeiro narrador de futebol da cidade. A partir daí, ampliam-se os espaços dedicados ao esporte em outras rádios e aparecem nomes como Paulo Nunes Vieira, Moacir Gama, Armando Alberto e Jairo Anatólio Lima. Mas é no início da década de 50 que o radialismo esportivo local passa por sua revolução particular, com a compra da Rádio Itatiaia por Januário Carneiro. Nos jornais diários e periódicos especializados dos anos 40, a linguagem vai se tornando mais acessível e o noticiário mais vibrante, farto em desenhos, fotos e manchetes provocantes, com foco no desempenho dos times, no comportamento dos jogadores e nas expectativas e reações dos torcedores. Ficam mais claras as distinções entre os gêneros jornalísticos e multiplicam-se os espaços dedicados a diferentes formas de abordagem dos acontecimentos esportivos.
Em 1945, por exemplo, o Diário Esportivo publicava seções como as Cartas Imagináveis, de caráter francamente ficcional, as notas emboladas, com letras de canções sobre o esporte, e os apelidos dos craques, que traduzia em caricaturas os nomes curiosos dos jogadores. Naquele mesmo ano, surgiam na Folha de Minas as charges de Fernando Peruccetti, o Mangabeira, lançando os bichos que até hoje representam os clubes mineiros. Já na Folha de Minas Esportiva, em 1949, trazia diariamente a coluna Venenos da Torcida, com as crônicas de Trigo Roxo, e publicava charges de Borjalo. No mesmo ano, Fortunato Pinto Júnior, o Malagueta, começa sua carreira como cronista do Diário de Minas, onde assinou por muito tempo a coluna Grão de Pimenta. Interessante observar nessas publicações a intensa participação de nomes conhecidos do cenário intelectual e artístico da cidade. Já foram mencionados Fernando Peruccetti, que venceu a primeira exposição de arte moderna realizada em Belo Horizonte, o Salão do Bar Brasil, em 1936, e Borjalo, que nas décadas seguintes faria notável carreira como cartunista e funcionário da TV Globo. O Diário Esportivo tinha entre seus diretores o escritor João Etienne Filho, conhecido como homem de teatro e incentivador de talentos literários. E a Folha de Minas Esportiva era dirigida por Wilson Figueiredo, poeta e jornalista de destaque na vida literária mineira, antes de se mudar para o Rio e cumprir longa trajetória no Jornal do Brasil. Nessa época, entretanto, a participação de escritores e artistas na imprensa esportiva tem um sentido bem diferente do que tinha nas primeiras décadas do século. O futebol já não era mais um passatempo elegante, mas um esporte de multidões que atraía os intelectuais justamente por essa ligação íntima com o povo. Testemunhando essa motivação, encontra-se na edição de 16 de agosto de 1945 de O Diário Esportivo uma curiosa reportagem intitulada Os Intelectuais e o Esporte, assinada por Cláudio Tavares, onde se lê que os escritores de hoje querem viver com o povo, sentir as suas mais puras emoções, registrar seus grandes momentos. Alguns anos mais tarde, no dia 26 de setembro de 1949, o cronista Trigo Roxo, na Folha de Minas Esportiva, responde assim a uma crítica do historiador Augusto de Lima Júnior ao futebol. No nosso fraco entender, o escritor que assim procede falha na sua missão, a qual seja a de elevar o nível intelectual do povo. A arte não foi feita, evidentemente, para uma classe de privilegiados. Ora, o intelectual que deixa de lado as preferências do povo, condenando-as como nocivas, deixa de ser um artista na sua verdadeira concepção para se tornar um snob. Podemos observar, nos jornais e revistas dos anos 40, diversos outros momentos em que essa convergência entre o jornalismo esportivo e os projetos dos artistas e intelectuais que participavam de sua produção vem à tona. Numa série de crônicas publicadas pelo historiador Abílio Barreto na revista Alterosa em 1945 e 1946, por exemplo, a narrativa da história do esporte na cidade pode ser vista como um passo na criação de um sentimento de comunidade baseado na vida esportiva. O mesmo desejo de invenção de tradições e identidades pode ser percebido em matérias sobre os perfis dos clubes e seus torcedores, como uma reportagem de Sérvulo Tavares intitulada Todos Torcem no Futebol, publicada em 2 de agosto de 1945 no Diário Esportivo, onde se lê que o Atlético é o preferido pelas massas do nosso futebol e que os proletários em geral são todos atleticanos. Em entrevistas e biografias dos jogadores, vemos a criação de personagens heróicos e humanos, homens do povo identificados com o público e, ao mesmo tempo, protagonistas de feitos extraordinários dentro de campo, como a trágica história de Guará, atacante do Atlético, que teve sua carreira interrompida por um violento acidente de jogo em 1939 e se tornou verdadeira obsessão jornalística nos meses e anos seguintes. Desse ponto de vista, são exemplares as charges de Fernando Peruccetti, lançadas na Folha de Minas em 1945 e publicadas até o início da década de 70 no estado de Minas. Com um traço leve e inacabado, que remete tanto à arte moderna quanto às histórias em quadrinhos, elas representam os clubes por meio de animais que, em sua maioria, pertencem à fauna brasileira, captando sinteticamente as características de suas torcidas e tradições.
Os acontecimentos do cotidiano esportivo são recriados num tom inspirado pelas fábulas de Esopo e La Fontaine, transformando-se em lições de esperteza que dialogam com a cultura e os saberes do mundo rural e interiorano. Percebe-se com clareza a ligação entre o trabalho de Piero Setti e os esforços modernistas pela descoberta de uma linguagem artística atualizada e original, pela invenção de uma identidade local a partir da mediação entre tradição e a modernidade e da incorporação de elementos da cultura popular. Os bichos de Piero Setti foram assimilados pelo público e pelos meios de comunicação de uma forma tal que, nos dias de hoje, alguns deles se tornaram praticamente sinônimos dos nomes dos clubes. O que se conclui, portanto, é que a trajetória do jornalismo esportivo em Belo Horizonte, como no Brasil de uma forma geral, não corresponde simplesmente a uma depuração da linguagem e das formas de abordagem dos fatos em direção à objetividade da notícia, dogma do jornalismo moderno. Pelo contrário, o que se observa é um trabalho criativo de elaboração de novas formas de tratamento jornalístico do esporte, necessárias diante das novas demandas simbólicas que decorriam da popularização. Nesse processo, os artistas e escritores que circulavam pelas redações tiveram certamente um papel importante, como mediadores que levavam para os jornais e revistas as ideias, projetos e concepções estéticas que circulavam no cenário artístico. Esse processo, evidentemente, se relaciona a um movimento mais amplo que vinha em curso na cultura esportiva brasileira, mas seria muito simplista considerá-lo apenas como um reflexo tardio do que acontecia no Rio e em São Paulo, deixando de lado suas características e motivações particulares. Ao longo da história do jornalismo esportivo na capital mineira, especialmente nos anos 40, vai gradualmente surgindo um conjunto particular de representações e estratégias editoriais, claramente atravessado por elementos da vida mineira, dando contornos iniciais ao que se pode reconhecer hoje como uma mitologia esportiva local. Assim, não é casual que a ambiguidade da expressão crônica esportiva tenha servido de mote para esse breve panorama. Na verdade, ela é emblemática dos hibridismos e deslocamentos pelos quais a cultura esportiva da cidade foi construída, como expressão da configuração particular que o processo de modernização adquiriu por aqui. Refletindo a mútua contaminação entre jornalismo e literatura, essa ambiguidade sintetiza o modo pelo qual as produções midiáticas não apenas representam e interpretam os fatos do mundo dos esportes, mas ajudam a moldar a própria realidade histórica dos acontecimentos, dos fenômenos esportivos, segundo as visões de mundo, as ideias, os interesses e os projetos em jogo na cena cultural. Muito obrigado. Obrigado, Marcelino, por esse panorama que realmente, né, coloca o jornal não só como algo que faz as crônicas, né, sobretudo essa esportiva, mas ele se torna também um agente desse próprio cotidiano, sobretudo através, né, dessa sua convocação esportiva aí para esse tratamento textual e como que ele opera nessa dimensão, né, de pontuar esse cotidiano pelo esporte, sobretudo na nova capital. Bom, eu passo a palavra agora para o Rogério, né, a quem agradeço mais uma vez a presença e o prazer de reencontrar, né, aqui depois de anos trabalhando juntos lá no Centro Universitário Belo Horizonte, agora aqui de novo nessa mesa. Obrigado, Rogério. Boa tarde a todos e todas. É um prazer aqui reencontrá-lo, Nísio. Então agradeço ao convite, agradeço a você, ao Felipe, ao Bruno, né, ao Elton. E é um prazer também porque eu fiz o meu mestrado, né, no programa de pós-graduação em comunicação, orientado pelo professor Paulo Bernardo, que está aqui. Então é uma honra, né, poder falar aqui no evento do programa, principalmente nesse evento, né, dos 200 anos do Compilador Mineiro. O meu texto, eu estava conversando, né, e falando inicialmente com, né, o Felipe, com o Elton, ele está 70% pronto, e claro que ele vai passar por algumas modificações, principalmente pelos lançamentos novos, de nova literatura, né, que está sendo produzida sobre o assunto. Mas eu intitulei meu trabalho de... Deixa eu passando aqui, né?
as disputas pela capital de Minas nas páginas da imprensa mineira, 1889, 1893, em destaque o Farol, né? Em 2011, eu também vou ler o texto, porque eu acho que aí eu controlo melhor o tempo, né? Em 2011, eu defendi minha tese de doutorado intitulada, né, Cidades Capitais Imaginadas pela Fotografia, La Plata, Argentina, Belo Horizonte, Brasil, 1880-1897. Tá? E ela, acho que não apareceu legal ali não, tá muito ruim a imagem, mas enfim, ela foi publicada, né, pela editora Fino Traço em 2013. Ao iniciar este texto, né, imediatamente me ocorreu que, de certo modo, o título, né, da minha tese, livro, não faz jus à importância que as fontes de imprensa assumiram no meu trabalho. Apesar da centralidade das fotografias e dos álbuns fotográficos de La Plata e da cidade de Minas, pois eram os meus objetos de análise, os jornais foram essenciais para todo o desenho da tese. Fiz uma análise da importância da visualidade nos processos de divulgação da fundação e construção das duas cidades, Belo Horizonte e La Plata, notadamente nas fotografias, mas também nos desenhos, mapas, plantas e projetos arquitetônicos. Por meio dessa visualidade, as duas cidades foram imaginadas, mas as duas cidades foram imaginadas também pelos textos diversos publicados na imprensa dos dois países. Nesse sentido, o título da minha dissertação, né, da minha tese, livro, né, poderia ter incorporado uma menção à imprensa, né, e se fizesse isso, seria plenamente adequado. Mas sabemos que não é possível traduzir a complexidade das teses em um único título, e por isso a imprensa não foi contemplada como poderia ter sido. Dito isso, né, participar de um evento em que a centralidade da discussão está no papel desempenhado pela imprensa na configuração de uma sociabilidade, na história da comunicação e do jornalismo e da própria imprensa, é uma ótima oportunidade para ressaltar a importância da imprensa na minha abordagem sobre a mudança da capital de Minas entre 1889 e 1893, que é o recorte aqui do meu texto. Aqui não falarei de La Plata, devido ao recorte temático e espacial da discussão, mas ressalto que a imprensa também teve um grande peso na minha compreensão das discussões em torno de tal temática na Argentina. Todavia, aqui no Brasil, né, assim, foi mais fácil o estudo porque os acervos estão melhor conservados e contam com maior facilidade de acesso, devido a dois acervos de grande significado para a história do Brasil, da imprensa de Minas Gerais e de Belo Horizonte, que é a Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional, e o acervo de jornais mineiros do século XIX, com acesso pelo site do Arquivo Público Mineiro. A imagem não está muito boa, mas é a página, né, da BN, e aqui da PM, né? Claro que tem outros acervos também, mas eu destaco estes, né? Essas duas bases de dados são em si mesmas compilações, guardam acervos que permitem abordagens de temáticas variadas, nos remetem ao cotidiano de diversos lugares, nos aproximam dos sujeitos históricos, de seus projetos, expectativas, nos contam as histórias das sociedades, mas fundamentalmente nos contam da sua própria história, inscritas na materialidade dos impressos e nas informações que eles exibem, né? Só um destaque também, assim, fontes de imprensa foram tão importantes na minha tese porque o material superou aquilo que eu poderia incluir, né, como trabalho de tese mesmo, e que eu tive que, né, continuar o trabalho. Eu continuei numa vertente sobre fotografia, né, e lancei um livro chamado Ofício da Fotografia em Minas Gerais no século XIX, que compilou também, assim, os fotógrafos que trabalharam em Minas Gerais no século XIX. Então, eu não consegui fazer isso entrar na tese, porque eu trabalho com as fontes de imprensa superarem muito, né, aquilo que a tese permitia. Mas não vou falar disso aqui agora, né? A historiadora Tânia Regina de Luca aponta que, na perspectiva da história, a imprensa pode ser utilizada em duas direções: uma história por meio da imprensa ou uma história da imprensa. Apesar de concordar com a organização didática que essa formulação propõe, em certa medida é possível dizer que os dois caminhos se cruzam, pois a utilização da imprensa como fonte para a produção do conhecimento histórico é uma forma de ressaltar o lugar da imprensa nas sociedades em que ela é produzida e, portanto, colabora com a história da própria imprensa.
Chegando ao cerne da minha contribuição nessa mesa, eu gostaria de mencionar o papel da imprensa no debate em torno da mudança da capital de Minas. O assunto não era novo, mas veio à tona com muita força no contexto do golpe da proclamação da República em 1889. Entre as disposições do governo provisório, houve uma autorização para que os estados pudessem mudar suas capitais para outra localidade, se assim o desejassem ou vissem necessidade. Era uma medida preventiva como forma de reação a uma possível tentativa restauradora da monarquia, mas também uma porta aberta para novos arranjos econômicos e políticos necessários ao novo contexto, ou a serem viabilizados pelo novo contexto. Ao longo do século XIX, alguns temas mobilizaram com muita força a imprensa, levando uma extensa produção textual sobre temas como a abolição da escravatura e a Guerra do Paraguai, por exemplo. Todavia, quando pensamos em um tema com interesses mais regionais, a mudança da capital de Minas aparece como uma questão que mobilizou vários jornais do Estado. Uns tiveram participação mais intensa, outros de forma mais residual, mas foi um tema que mobilizou as paixões, os interesses econômicos e políticos e com manifestações cativas, né? Assim, também essa parte também assim do levantamento da abordagem da imprensa, né, sobre esse tema também superem muito aquilo que eu posso colocar aqui, porque só de páginas eu tenho cerca de 600 páginas só de informações sobre essa repercussão na imprensa. Poderia dizer que até então não havia tido uma tamanha mobilização da imprensa em torno de um assunto em Minas Gerais, como foi o debate em torno da mudança da capital. Seria possível dizer que as matérias da imprensa configuraram maneira de discutir o assunto? A presença do tema nas páginas dos jornais teve a força de impulsionar a discussão e tomada de decisões? Foi uma forma de pressionar o governo e o Congresso Mineiro? As respostas podem ser afirmativas, mas, independente disso, os conteúdos publicados nos permitem fazer um balanço das concepções, das ideias em circulação, as representações sobre o passado, o presente e o futuro de Minas. Mas antes de seguir com os jornais, é necessário destacar a temporalidade em torno do debate sobre a mudança da capital. Não vou detalhar cada uma das fases, mas ressalto que o processo histórico é indicativo da divisão que se apresentou no Estado. Verificou-se uma luta intensa entre partidários e contrários à mudança da capital. Na primeira fase, novembro de 1889 a março de 1891, a mudança era uma incerteza histórica, porque mobilizou profundamente as partes em disputa. A segunda fase, que teve início em abril de 1891, com a reunião do Congresso Constituinte Mineiro, e se encerra no final do mesmo ano, quando se decidem as localidades a serem estudadas. Nesta etapa, o Congresso Mineiro Constituinte apresentou-se como espaço político institucional para a discussão do tema da mudança da capital, culminando com a vitória do grupo mudancista, expressa pela disposição transitória da Constituição promulgada em junho de 1891. A Carta Mineira determinava a mudança da capital para o local que, oferecendo as precisas condições de higiene, se preste à construção de uma grande cidade. No entanto, a vitória dos mudancistas não estava completa, pois a Constituição determinava que fossem feitos estudos para a definição do melhor local a sediar a capital, cabendo ao Congresso Mineiro a decisão final por meio de votação na sua segunda sessão ordinária, que aconteceria no ano seguinte. Todavia, sem a definição do local a sediar a nova capital, as disputas permaneciam em suspenso. Na terceira fase, com a formação de uma comissão de estudos e a emissão de seu parecer sobre as localidades, em 1893, estava cumprida uma fase fundamental do processo de discussão da transferência da capital. No final de 1893, o Congresso Mineiro, em agitada reunião em Barbacena, determinou a mudança para Belo Horizonte, encerrando deste modo uma etapa do circuito mudancista, como diz a Rezende, Maria Efigênia Rezende. Na quarta fase, que vai de março de 1894 a dezembro de 1897, ocorre a construção propriamente dita da nova cidade. Agora, voltando aos jornais, de certo modo, as posições em torno do assunto se polarizaram entre Juiz de Fora, cujo representante principal era o jornal O Farol, e Ouro Preto, defendida por alguns órgãos da imprensa local, entre os quais se destacaram o Jornal de Minas, Correio da Noite, Gazeta de Ouro Preto e a Ordem. O primeiro, sob a direção de Diogo de Vasconcelos, foi o jornal que se notabilizou pela defesa de Ouro Preto, tornando-se uma referência em todo o estado, e principalmente na velha capital. O jornal O Movimento, órgão do Partido Republicano, e o Estado de Minas Gerais, órgão oficial dos poderes do Estado, ensaiaram, não sei se conseguiram,
uma abordagem mais isenta. Não só os periódicos de Ouro Preto publicavam artigos recusando a mudança. Ali eram reproduzidas matérias da imprensa ouropretana e de outras cidades aliadas, além de se abrir espaço para manifestações diversas das cidades próximas, como Mariana, Piranga e Passagem. Na defesa de Ouro Preto, algumas outras cidades se manifestaram, como Turvo, por exemplo, por meio do jornal Amigo do Povo. A posição veiculada pela imprensa de outras cidades, como Sabará, em O Contemporâneo, e São João del Rei, em A Pátria Ilustrada, tendeu a apoiar a mudança desde o primeiro momento. Segundo Linhares, tal situação predominou em todo o estado, pois cada localidade nutria a expectativa de ver-se transformada em metrópole de Minas. Nossa análise da coleção de jornais, eu consultei o Hemeroteca Digital Brasileira, os jornais mineiros do século XIX, indicou-nos que o período entre novembro de 1889 e abril de 1891 foi de construção paulatina da tese da mudança da capital do Estado, enquanto tema de interesse público. Como se tratava de uma fase provisória, quando o país se ajustava à nova realidade política, alguns grupos viram a oportunidade de realizar a mudança no bojo deste processo. A maneira pela qual cada uma das partes em disputa lançava mão do passado mineiro merece especial destaque, sobretudo a forma de se referir aos Inconfidentes ou à Inconfidência Mineira. Para os antimudancistas, o exemplo dos Inconfidentes demonstrava que Ouro Preto não se curvaria às decisões que pusessem em risco sua autonomia e liberdade. Era preciso respeitar o legado do passado, preservando Ouro Preto como emblema da liberdade mineira. A mudança seria um atentado aos direitos, aqui entre aspas, aos direitos adquiridos desde a época do martírio do imortal Tiradentes, o proto-Marte que divinizou a democracia. Está no Jornal de Minas. O exemplo de coragem dos Inconfidentes seria repetido pelos defensores da tradicional capital, pois tinham, abre aspas, o caráter altivo e o gênio independente de seus filhos, nunca submissos à tirania de espécie alguma. Está no jornal Estado de Minas Gerais. Já os mudancistas apelavam para o fato de que, no passado, os Inconfidentes pleitearam a transferência da capital para outra cidade, como medida de liberdade. O jornal A Pátria Mineira, de São João del Rei, usou este argumento ao defender a transferência da capital para a área de sua jurisdição. A disputa entre mudancistas e antimudancistas é um dos exemplos de como as elites políticas de então buscaram no passado a legitimação do presente e o planejamento do futuro. Tratava-se de buscar e também construir um legado simbólico que pudesse conectar estes tempos históricos. A produção de símbolos é uma maneira de promover a identificação e formar a nação, como observou José Murilo de Carvalho. Cimentar o projeto republicano de nação em um determinado passado e dos Inconfidentes mineiros foi também uma das principais ações da República Brasileira, segundo Melo. O jornal O Farol, de Juiz de Fora, foi o primeiro a se manifestar sobre a necessidade de mudança da capital, iniciando em 28 de dezembro de 1889 a publicação de vários artigos em torno do assunto. Nesse sentido, foi implantada uma campanha descrita pelo jornal como propaganda em defesa da mudança da capital. Ao todo, foram publicadas 227 matérias entre dezembro de 1889 e dezembro de 1893. Esse quantitativo refere-se à busca realizada na Hemeroteca Digital Brasileira a partir de 3 termos de busca: Nova Capital, Mudança da Capital e Alexandre Stockler. Nessas matérias, o jornal publicou diversos artigos em que a mudança da capital de Ouro Preto era defendida. E aí a gente tem ou tipos ou natureza das matérias, os gêneros textuais, a gente pode definir isso melhor, mas enfim, o primeiro deles seria artigos de opinião do próprio jornal e de colaboradores, que abordam o assunto levantando argumentos em torno de questões econômicas, de salubridade e de higiene, notadamente defendendo a necessidade de uma capital que pudesse acompanhar o progresso do Estado de Minas em um novo contexto político. Aqui não dá para exemplificar cada um deles, mas só vou ler um trechinho dessa parte, que é o seguinte, que é no Farol, que vai dizer, escreve, faz todo um apanhado, e depois na altura lá do meio do texto fala: no entanto, carecemos de uma capital como quem precisa de um cérebro pensante e de um coração que seja o órgão central de circulação e da vida desse nosso esperançoso Estado.
pouco se poderá esperar de um organismo cujo cérebro é mal conformado, cujo coração atrofiado é incapaz de exercer as importantes funções para as quais a natureza o destinou. A grande alma do Estado de Minas precisa encorpar-se, fixando-se num cérebro de onde possa irradiar-se e vivificar-se para a direção da corrente civilizadora que arrasta o povo mineiro ao progresso para o qual fadou a natureza. Então é uma linha reta, né? É um determinismo aí esse progresso. O 2, né, são artigos com comentários das posições manifestadas pelos outros órgãos da imprensa, tanto os que apoiavam quanto os que combatiam a mudança. Nesse sentido, prevaleceu a polarização com os jornais de Ouro Preto, né, a Ordem e o Jornal de Minas. Um exemplo, né, desse comentário, né, dos outros jornais é o seguinte, esse trecho que sai no dia 30 de janeiro de 1890. Os excelentes artigos a que esse respeito têm sido incertos no Farol não sofrem contestações sérias, pois que a importante medida de mudança da capital só pode ser repelida por quem tem interesse de segunda ordem na conservação dispendiosa da velha Vila Rica. O terceiro, né, natureza ou tipos de matéria são as cartas de leitores que tratavam de assuntos relativos ao tema, seja para apoiarem a causa ou para se manifestarem sobre algum boato sobre o assunto, envolvendo seus nomes. Então também é muito comum isso, assim, se fala que alguém tem uma posição, depois esse alguém não concorda e volta e publica uma carta dizendo o contrário, por exemplo, né? 4, seriam notícias de caráter diverso sobre questões que envolviam o tema da mudança da capital. 5, a produção cultural em torno da temática, manifesta nos poemas, anedotas e anúncios relativos à temática. Um tipo de matéria mais raro, todavia relevante na medida em que contribui para dimensionar a importância que o tema alcançou no Estado e nos dá acesso à dimensão cultural do debate. No Carnaval de 1890, comemorado nos dias 15, 16, 17 e 18 de fevereiro, houve saudações ao novo regime, ao se convidar para o baile da fantasia no salão de bilhares da cidade. E aí diz, né, entre aspas, viva a República, viva o Carnaval, está na ponta, viva a pândega, viva a República, viva o Carnaval, fecha aspas. E em outra chamada para os bailes carnavalescos de F. Escudeiro, o tema foi a mudança da capital. O reclame assim chamava os foliões. Viva a futura capital de Minas, viva Juiz de Fora e seus habitantes. Então essa também era uma expectativa, né, muito colocada no jornal, apesar de também se dizer, né, que Juiz de Fora não dependia de ser capital para continuar na reta e na meta de progresso que ela vinha já conquistando. Mas, em Ouro Preto, o tema também esteve presente na festa, pois os foliões ouropretanos ridicularizaram os mudancistas e brincaram com o papel desempenhado pela imprensa. O Correio da Noite tratou o tema com autêntico orgulho. Abre aspas. Na mudança da capital, houve alusões engraçadas ao jornalismo, e de nossa parte foi agradável vermos que à porta de nossa oficina, o povo, com delirante ovação, reconheceu os nossos serviços. Fecha aspas. Ou seja, um tema tão caro aos mineiros e controverso como o da transferência da capital, não somente trouxe desgastes e brigas políticas, mas também alegrou alguns carnavais, momento em que a inversão de valores e os questionamentos das estruturas sociais propiciaram a oportunidade para cada uma das partes imprimir uma derrota simbólica à outra. Outro anúncio que gostaria de destacar é o da montagem teatral encenada no Teatro Novelli pela Companhia da Fênix Dramática, a revista denominada A Mudança da Capital de Minas. E aí a gente tem, né, o anúncio deles, ele é muito comprido, então eu parti ele em uns pedaços para conseguir enxergar um pouco melhor, né, o conteúdo que está nele. A revista ela foi encenada em junho de 1892, em Juiz de Fora. É caracterizada no anúncio como cômico, lírico, fantástica, em 2 atos, com 4 quadros e uma apoteose, de autoria de Assis Vieira, com músicas de vários compositores. Um texto crítico publicado no dia 13 de junho de 1892 descreve a peça.
Tomando por tema a debatida questão da mudança da capital de Minas, o autor passa em revista vários acontecimentos, tendo como fim especial pôr em relevo o progresso e o adiantamento desta cidade, representados em suas mais importantes criações. Os nossos bancos, o asilo de mendigos, a Academia de Comércio, a Luz Elétrica, as companhias de seguro, a empresa de bondes, a Companhia Telefônica e o Farol. São tratados na revista com referências lisonjeiras e, ao mesmo tempo, espirituosas e felizes. Alguns tipos da nossa sociedade também são reproduzidos, com graça e semelhança, mas, de todo modo, absolutamente inofensivo. Começa a representação pelo coro das cidades e vilas, disputando a preferência à capital de Minas. Isso aqui faz um link com a realidade, né? Aparece depois Juiz de Fora, que se mostra indiferente à questão e passa a exibir os seus melhoramentos, filhos do seu consórcio com a iniciativa particular. O desempenho foi, como dissemos, em geral bom, tendo sido mesmo corretíssimo por parte de alguns artistas. Está lá no Farol, né, do dia 13 de junho de 1992. O sucesso foi tanto que na apresentação do dia 18 de junho acrescentou-se um novo ato alegórico em 2 quadros intitulado O Presente e o Futuro de Juiz de Fora. Então aparece um novo quadro ali, né, que é o presente e o futuro de Juiz de Fora. É interessante pensar que a revista, ao desenhar seus atos, criar seus personagens e escolher como tema a mudança da capital, aborda um assunto tão controverso porque ele estava no dia a dia da população, não somente de Juiz de Fora, mas das cidades de todo o estado de Minas Gerais. Mesmo não tendo acesso ao texto, é possível imaginar o quanto a plateia pôde se envolver com as representações ao ver ser posto em revista um assunto tão caro aos destinos de Minas e que, no caso de Juiz de Fora, poderia iluminar ainda mais o seu futuro. Para finalizar, podemos verificar que o tema da mudança da capital mineira veio novamente à tona no início do período republicano porque havia um ambiente político favorável a esse tipo de questão. Se em nível nacional a instalação da República era uma forma de adequar o Estado para que pudesse continuar seu processo de modernização, regionalmente era essa também a intenção. A mudança da capital oferecia às elites políticas uma oportunidade de obter mais poderes na condução do processo de modernização econômica pela qual passava Minas Gerais. Estavam em disputas modelos diferentes de desenvolvimento econômico. Juiz de Fora pleiteava o fortalecimento da indústria, mirando-se no exemplo de São Paulo, destacando principalmente a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento econômico. Ouro Preto se apegava ao modelo cidade-capital de caráter administrativo, cuja função seria coordenar o processo de desenvolvimento do Estado. A imprensa do período se tornou, então, assim, um locus privilegiado do debate público em torno da temática da mudança da capital, deixando claro que ela é um agente histórico que manifesta sua força ativa na sociedade. A imprensa reverbera, interage, reporta as discussões parlamentares, divulga as decisões governamentais, expressa os interesses políticos e econômicos. Ela pauta e é pautada pela sociedade, mas não é um espelho da realidade. A atuação do jornal O Farol, em particular, demonstra uma ação organizada de tentar influenciar nos rumos dos acontecimentos. Obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos da mesa que trouxeram um panorama, né, muito rico em torno dessa... Como que cada jornal aqui, né, acho que ele traz uma coisa que foi dita lá na primeira mesa, né, a importância dos acervos. Então, acho que o acervo Linhares foi mencionado aqui, o Arquivo Público Mineiro, né, e de novo, assim, várias metodologias, né, várias formas de você olhar para esse material e trazer essa contribuição tão rica como vocês fizeram. Já estamos entrando no tempo da próxima mesa, então agradeço muitíssimo, né, mais uma vez a presença da Débora, do Rogério e do Marcelino aqui no Ritmos do Cotidiano, e a gente já no ritmo, né, vamos mudar para a mesa dos jornais e jornalismos com PH aqui, então é só o tempo da gente trocar. Obrigado, gente, até mais.